Olá, meus queridos, Deus abençoe. Pode comemorar o Natal, sim ou não? Essa é uma pergunta que existe entre o cristão, né? Se pode, se não pode. O que a Bíblia fala? A Bíblia condena você comemorar o Natal? Não condena? O que a Bíblia fala a respeito disso? Bom, é sobre isso que eu quero falar em rápido tempo aqui, porque eu também, particularmente, eu nunca comemorava, hoje eu comemoro, mas eu nunca comemorava o Natal porque eu entendia que era uma festa pagã, era não sei o que, papai, era idolatria, não sei o que. Mas vamos para os fatos bíblicos e vamos identificar de que forma é que o cristão tem que comemorar o Natal. Porque o que acontece? O problema aí da idolatria e do paganismo é se você comemora o Natal da forma que eles comemoram. Mas como é que o cristão tem que comemorar o Natal? Deixa eu te orientar aqui. Bom, para o cristão, estou lendo aqui umas referências, tá certo? Para os cristãos, na liberdade para comemorar o Natal. E outros, né, diz que o cristão não tem liberdade, né, de estar aí comemorando o Natal. É uma questão de consciência, isso é o que eu quero falar aqui. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 14, só é você ler que está aqui, Romanos 14, e o versículo de número 5 diz a seguinte expressão: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Se você acha, se na sua mente é pecado, na mente de outra pessoa não é. Se na sua mente não pode, fique para você. Não comemore. Você tem o direito, o livre, né, pensamento de dizer não vou porque é isso e tal. Bom, para mim não é. Para mim não é porque eu não comemoro o Natal da forma pagã, da forma idólatra. Eu vou falar para vocês a forma que eu comemoro o Natal. Bom, para nós concluirmos esse versículo aqui, em Romanos 14, 22, ainda fala assim: assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Bom, se para você não é correto, fique para você, porque às vezes, sabe qual é o problema? É que nós, cristãos que somos, a gente condena, né, um dia, condena seja lá o que for, por aquilo que a gente pensa e acha. Não pode ser assim. Eu não posso pegar uma prática pagã de alguém que está comemorando o Natal da forma pagã, da forma idólatra, e condenar uma forma de pessoas comemorar o Natal de uma forma tranquilamente. É importante que nós tenhamos conhecimento a respeito disso. Caso contrário, você que diz que não pode comemorar o Natal, então não me dê Feliz Natal, tá bom? Já começa por aí. Mas vamos continuar aqui. Pontos importantes a serem observados. Primeiro deles, o que é o dia, né? O dia é algo estabelecido pelo homem. O homem, né, estabeleceu. Né? Então, o que acontece? Existe dia de morto, que é o dia de finado. Existe até o dia do diabo, que é o dia da mentira. Né? E por que o ser humano não podia comemorar o Natal trazendo ali para o nascimento de Cristo? Certo que a Bíblia, em nenhuma parte, ela vai dizer que Jesus nasceu em dezembro, em outubro, janeiro, fevereiro, nada disso. Isso é só mitologia, pesquisas e curiosidade de teólogos, entre outras coisas. Mas a Bíblia não mostra qual foi a data exata que Jesus nasceu. Certo? Se não tem uma data específica do nascimento de Jesus, então é pecado que o cristão comemore o Natal? Não, até porque você vai estar na igreja, você não vai dizer no altar da igreja que Jesus nasceu no dia de Natal. Então aí você estaria cometendo uma baita heresia e estaria contradizendo a palavra de Deus. Também você não vai pegar para as crianças e afirmar que Natal é chocolate. Qual o sentido do Natal, verdadeiramente? Qual o sentido do Natal? O sentido do Natal é lembrar aquele momento ali do nascimento de Cristo, mesmo que a Bíblia
não estabelece que Jesus nasceu naquele dia, mas se estabeleceram esse dia para o nascimento de Cristo, o ser humano, claro que nós como cristãos não vamos afirmar que ele nasceu nesse dia, porque a Bíblia não relata isso, mas se é um dia que escolheram para celebrar a Cristo naquele momento, qual o problema de nós que servimos a Deus, né, de aproveitar esse momento aí e estar falando também de Jesus como nós falamos nos outros dias? Qual o problema de a gente fazer um culto natalino na igreja e agradecer a Deus por aquele dia e aproveitar, principalmente para aquelas pessoas que mal vêm numa igreja ou aquelas pessoas que nunca pisam dentro de uma igreja, um dia como esse estabelecido pelos homens, o que acontece? Faz com que pelo menos aquela pessoa reflita e lembre que existe o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro, lembramos, irmão, a gente não podemos comemorar da forma pagã, da forma idólatra, da forma católica, claro que não. Mas você pode subir no altar da igreja, você pode desejar um Feliz Natal para o seu irmão, você pode falar de Jesus naquele dia, como você fala em outros dias, nada contra, não há problema nisso aí. Qual o problema de um cristão comemorar o Natal desta forma? É a forma que eu comemoro, eu falo de Jesus. Eu oriento os irmãos, falo, irmão, hoje é comemorado, Natal, tal, mas a Bíblia não fala que hoje foi o dia que Jesus nasceu. Mas isso é importante, mostrar para a criança que não é chocolate, mas aquele momento ali que escolheram no calendário para se comemorar, que aquele dia ali é para falar de Jesus, fale mais de Jesus, fala de Jesus para a criança, assim como você já fala todos os dias. É isso, e não fazer com que a sua criança, que a minha criança, que as nossas crianças cresça na mitologia, naquilo que Natal é chocolate, Natal é Papai Noel. Não, esse não é o sentido do Natal. Eles tomaram esse dia para especificar, falar de Jesus. Fale de Jesus assim como você fala todos os dias. Fale para a criança ali que ela não cresça naquela mitologia de Papai Noel. Não é Papai Noel, é Jesus. Fale de Jesus para a criança. Simples. É assim que um cristão pode comemorar o Natal tranquilamente. Outra coisa, tem muitas pessoas que usam alguns textos para, por exemplo, proibir árvore de Natal, entre outras coisas. Qual o problema de uma árvore de Natal, gente? Qual o problema de uma árvore de Natal? Você que é cristão, colocar uma árvore de Natal em casa, você vai se ajoelhar diante dela? Você vai se prostrar? Ah, mas alguém faz nesse sentido. Eles fazem, mas nós não fazemos nesse sentido. Você vai adorar uma luz que está piscando? Você vai adorar uma árvore de Natal? Tem muitos textos que usam, mas no seu contexto não mostra nada a ver de árvore de Natal. Eu vou ler uns textos aqui para vocês verem que muitas pessoas que criticam o Natal, que não pode fazer uma árvore de Natal, entre outra coisa, usam esses textos, mas no seu contexto fala da idolatria, fala de mais de escultura e não de uma árvore de Natal. Existem alguns pontos, vamos lá. Existem alguns pontos que muitos cristãos, principalmente os mais antigos, que eu também tinha essa mentalidade, eu dizia, eu não vou comemorar o Natal porque o Natal é uma festa pagã, porque o Natal é isso, é não sei o quê. E eu, particularmente, eu usava esses argumentos aqui para dizer que não podíamos comemorar o Natal. Primeiro, eu dizia, primeiro ponto, a Bíblia não ordena que cristãos celebrem o Natal ou proíbe mesmo. Eu dizia, né, sobre isso, porque alguém perguntava para mim, mas onde é que está na Bíblia que é proibido? Não tem a proibição do Natal na Bíblia. Mas eu dizia, não, mas o cristão não pode comemorar. Esse era um ponto que eu usava, porque não estava ali na Bíblia mandando comemorar o Natal. Segundo ponto, não existe indicação de que os primeiros cristãos celebraram o Natal. Isso era um ponto que eu usava muito como crítica para aqueles que comemoravam o Natal. Terceiro ponto, Jesus não nasceu em dezembro. Claro, isso aqui a gente vamos especificar isso. Tem pessoas que falam que é uma festa pagã, não pode, porque o que a pessoa quer dizer que Jesus nasceu. Você vai dizer que Jesus nasceu em dezembro? Você vai dizer que Jesus nasceu em outubro? Você vai dizer que Jesus nasceu em janeiro, ou fevereiro, ou em março? Claro que não. Então, se você não usa dessa forma, então você não está no paganismo, você não está comemorando uma data pagã. Você pode falar de Jesus naquele dia, naturalmente, simplesmente isso, gente, nada mais do que isso. Mas vamos continuar aqui. Outro ponto que eu usava. Atualmente o Natal é uma celebração do materialismo. Eu usava muito sobre isso, falando sobre isso. Quinto ponto. A celebração popular do Natal tem origem em festas pagãs, assim como elementos associados como a árvore de Natal, né? As pessoas usavam muito esses textos, eu também usava para criticar a árvore de Natal, usando, por exemplo, Jeremias capítulo 10, do 2 ao 4, Isaías 44, do 14 ao 15, Jeremias capítulo 3, até o versículo 13. Só que você pega esses textos aí
e você vai ler os contextos dele, você vai ver que não tem nada a ver em relação de árvore de Natal. Ele está falando da idolatria, está falando da imagem de escultura. Por exemplo, qual a forma cabível para nós cristãos comemorar o Natal? Deixa eu ler aqui para vocês, que isso é importante, que está tudo aqui arquivado aqui para mim. Veja só, a Bíblia não ordena nem proíbe. Primeiro ponto está aí. Então não critique quem comemora o Natal de forma correta, sem ser de uma forma pagã, tá? Especificamente, a celebração do nascimento de Jesus, mas encoraja anúncios dos anjos cheios de alegria, por exemplo. Por exemplo, a gente pode pegar esse dia de Natal e, claro, a gente não vai afirmar que Jesus nasceu em dezembro, mesmo que muitos curiosos, pesquisadores afirmam, vai querer expor datas, mas está tudo errado. Eu não posso afirmar data que a Bíblia não afirma, mas você pode pegar aquele dia comemorativo ali e falar de Jesus, do sacrifício da cruz, que Jesus morreu, ressuscitou, como a gente faz sempre, todos os dias, né? Não há problema nisso. Usar o texto básico para um culto natalino. Qual o texto básico que um cristão usa para um culto natalino? Falar sobre o nascimento de Jesus, né? O sinal que apareceu, a estrela. Pô, é simples. Vamos lá. Os primeiros cristãos não faziam muitas outras coisas que hoje os cristãos fazem e aceitam com naturalidade. Existem muitas discussões sobre quando Jesus nasceu e não há consenso mesmo entre estudiosos. É o que eu acabei de falar aqui, que está escrito aqui nos meus arquivos. É possível que Jesus tenha nascido em dezembro, janeiro, fevereiro, não importa qual a data que Jesus nasceu, que a gente não pode afirmar, pois a Bíblia não fala isso. Cristãos devem celebrar o Natal de forma diferente. Já falei aqui no vídeo, né? Estou apenas recitando o que eu já falei, tá bom? Não caindo no materialismo. A gente não pode comemorar o Natal da forma pagã. Aí tá o problema, né? Então você tem que saber como que você tem que comemorar. Então vamos lá. Cristão deve aproveitar todas as oportunidades para exaltar a Cristo e transformar completamente mesmo celebrações pagãs em algo que honre a Deus. Então, você não vai pegar esse dia que instituíram no calendário como Natal para o dia do nascimento de Cristo, que eles querem expor. Você não vai pegar aquilo ali e usar na mesma linguagem pagã. Você pega esse dia aí e exalta a Cristo, fala de Cristo, fala do nascimento de Cristo, fala do sacrifício de Cristo. Qual o problema de um cristão comemorar o Natal dessa forma? Me explica, pelo amor de Deus. As passagens referem-se à criação de ídolos, que é os textos que a gente lemos, que vou ler alguns aqui, que muitos usam como paganismo, que não pode, até alguns cristãos usam, né, que não pode comemorar o Natal por essas referências bíblicas de Jeremias 10, do 2 ao 4, de Isaías 44, do 14 ao 15, e de Jeremias do 3 ao 13. Deixa eu ler uma narrativa dessa aqui, para vocês verem como que está escrito. Porque esse texto de Jeremias já é um texto que muitos usam para criticar a comemoração do Natal. Então, gente, o primeiro texto que lemos aí já especifica, né? Então, você acha que é errado? Fica na tua, tranquilo, em paz. Não comemora, não faz. Mas quem faz, tá certo? Não seja uma pessoa ignorante a respeito da Bíblia e sem conhecimento. Então, antes da gente particularmente falar alguma coisa, vamos estudar mais, vamos se aprofundar mais. Vamos ver qual é a parte idólatra, qual é a parte pagã do Natal. E se você conhece a forma pagã, a forma idólatra do Natal, então explique para o povo que não pode daquela forma, mas tenha conhecimento de como que o cristão, né, tem que comemorar o Natal. Não vamos ser, né, entre aspas, ignorantes, né? Bom, então, um dos textos que muitos usam é Jeremias 10, a partir do primeiro. Sabe o que fala esse texto aqui? Tem muitos que querem se referir à árvore de Natal aqui. Ah, meu Deus do céu. Primeiro que se você vê na sua Bíblia aí, na sua Bíblia mesmo, já fala na epígrafe, né? Já mostra até assim, comparação entre Deus e os ídolos, né? Você tem a árvore de Natal como ídolo para você? Então não tenha ela em casa. Você pega a árvore de Natal e você vai se prostrar, balançar a árvore de Natal e dizer eu quero isso, eu te adoro, eu te glorifico, então não faça, porque isso é idolatria, tá certo? Vamos lá, versículo 1, olha o que diz aqui, ó. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, preste atenção, nem vos espanteis dos sinais dos céus,
porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro. O enfeitam. Tem gente que pega isso aqui para árvore de Natal, não tem nada a ver com árvore de Natal, gente, pelo amor de Deus. Aí vamos continuar aqui. Com pregos e com martelos o afirmam para que não se mova. Versículo de número 5. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Então, isso aqui não tem nada a ver com árvore de Natal. Está falando de ídolos, está falando de imagem de escultura. Você vai fazer uma árvore de Natal para ela falar? Pelo amor de Deus. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Então está falando de imagem de escultura, não está falando de árvore de Natal, gente. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal. Você está entendendo que está fora de contexto você pegar um texto desse para querer criticar alguém ter uma árvore de Natal em casa? Pelo amor de Deus, você vai idolatrar aquela árvore, você vai se ajoelhar diante dela, você vai se prostrar diante dela? Pelo amor de Deus, gente. Vamos continuar aqui. Nem tampouco pode te fazer bem. Versículo 6. Pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti, pois juntamente todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro, trazendo prata batida de taças e ouro de ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de péritos são todos eles. Porém, o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Então, se você lê o texto e o contexto todo, você vai ver que esse texto tem nada a ver com proibição de árvore de Natal. Então, gente, eu afirmo e dizer, se para você é pecado, fique para você, mas não vá botar na mente do povo que comemorar o Natal é pecado. Irmão, é pecado se for da forma pagã, se for praticar as festas pagãs, a forma idólatra. Então você vai generalizar, você vai pegar, porque alguém pratica errado, comemora errado o Natal, você vai impor na igreja, vai impor nos altares da igreja que aqui no cristão não pode. Então você tem que ter conhecimento das causas, você tem que conhecer, você tem que mostrar bases bíblicas, conhecimentos a respeito, se realmente fosse pecado, fosse proibido que o cristão ele não comemorasse o Natal, estaria escrito aqui para a gente não fazer isso, irmão. Aprenda isso. Então não tem base. Todos os textos que usam para querer criticar os cristãos que comemoram o Natal é antibíblico, ou seja, é versículo, melhor falando, sem contexto. Não é um versículo apropriado para querer expor como proibição. Se você usa uns textos desse que nós acabamos de citar aqui, que eu vou relembrar para você, se você pega os textos de Jeremias 10, do 1 a seguir, Isaías 44, Jeremias capítulo 3, e você for expor esses textos aqui na igreja para querer proibir o povo de estar comemorando o Natal, você está indo contrário à Bíblia, você está usando um texto, é um texto que está se tornando para você um pretexto, é um texto sem contexto. Então, gente, a Bíblia em nenhuma parte ela proíbe que você comemore o Natal. O que é proibido é o cristão comemorar o Natal da forma pagã. Então você vai ter que examinar, ter consciência a forma que você vai comemorar o Natal.
Se você comemora de uma forma pagã, então você está em pecado, está errado. Um cristão não pode comemorar da forma pagã. Então comemora de uma forma clássica, de uma forma com conhecimento, sem idolatria, sem paganismo. Então, pelo amor de Deus, vamos ter senso. E é como nós lemos o texto aqui, né? Se para você é pecado, não faça, mas não vá condenar ninguém por conta que alguém comemora errado o Natal, porque alguém que comemora da forma pagã, você vai proibir o povo de ir. Isso é, irmão, pelo amor de Deus, a gente somos cristãos, mas não vamos ser quadrados, né? Eu também tinha essa mentalidade, né? Inclusive, nos tempos passados, há anos e anos atrás, até uma televisão em casa era coisa do cão. Há fato de pessoas que quando teve acesso ao rádio a primeira vez, que viu uma voz saindo dali, pensava que era demônio, que era pecado, saía demônio de dentro da televisão. Oh, não, pelo amor de Deus, é muita coisa. Então, vamos conhecer a palavra. Se você quer falar alguma coisa, né, estude primeiro, pesquise, tenha noção. Vai pegar videozinho de WhatsApp, de Instagram, de pessoas que criticam uma coisa. Vá examinar. Se aquela forma que ele está falando ali é uma forma errada, ok, então vai estudar qual seria a forma correta para que a gente possa comemorar aquilo ali. Tá certo? Então, pelo amor de Deus, vamos ter senso e um bom conhecimento para a gente não estar falando besteira e nem, irmão, né, criticando ninguém, porque a pior coisa que tem. É por isso que os crentes hoje são pessoas muito odiadas por muitas pessoas, porque são muitos críticos sem contexto. São muitos críticos sem conhecimento nenhum. São muitos reservistas. E muitas das vezes, irmão, com calma, não vamos pegar os textos sem contexto para querer aplicar uma doutrina na igreja. E para a gente concretizar aqui, eu preciso fazer um relato aqui de uma leitura de um assunto que eu escrevi aqui. E é importante que eu leia para você, tenha um pouco de paciência, ouça, já que você quer saber a respeito do Natal, então ouça, tenha paciência para ouvir o que eu vou falar aqui, tá bom? Então deixa eu fazer uma leitura aqui, eu vou estar olhando um pouco para baixo, porque eu preciso ler, eu não tenho como ler olhando para você, né? Em nossa cultura, o Natal é relevante demais para ser ignorado. Não basta simplesmente agir como se esse dia, por não ser a data mais provável do nascimento de Jesus, possa ser desprezado completamente. Tentar desconstruir o Natal com medo de sucumbir a elementos não cristãos associados a essa festa é virtualmente impossível. Quem tentar fazer isso vai acabar se preocupando com o Natal mais do que as pessoas que simplesmente o comemoram. Então vamos lá. Qual atitude devemos ter em relação a essa data? Quais são as atitudes que nós, como cristãos, temos que ter em relação a essa data? Vamos lá. O Natal é de longe o feriado mais movimentado do Ocidente. Não existe um feriado mais amplo, mais comprido do que, né, e também que movimenta tantas pessoas como o Natal. A expressividade da data no calendário é tão intensa que o evento não se restringe ao dia 25 de dezembro, mas se antecipa desde meados de novembro e se estende até o começo de janeiro. Isso é interessante que você tenha conhecimento. Nenhuma outra data comemorativa recebe atenção tão prolongada. Você já percebeu isso no Natal? O Natal aquece o comércio, movimenta as pessoas, une as famílias, comove os corações, enfim, é impossível passar despercebido, tá bom? Apesar de tradicionalmente comemorar a data do nascimento de Jesus Cristo em Belém da Judéia, o Natal tem sido uma pedra no sapato de alguns cristãos, mas conscienciosos. Isso porque, popularmente, as comemorações alusivas à data são associadas a muitos elementos que transmitem tudo, menos os valores ensinados por Jesus Cristo. É isso que muitas pessoas que criticam o Natal, né, querem tomar como
base. O Natal tornou-se uma época de consumismo, bebedeira, glutonaria, autogratificação, superstição, crendices e outros comportamentos que a Bíblia descreve como pecados, que desqualificam uma pessoa de integrar o reino de Deus, que isso está lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Soma-se a isso uma suposta origem obscura dos emblemas natalinos e de dúvidas quanto à data em que é comemorado. Todas as tentativas sérias de determinar o dia em que Jesus Cristo nasceu passam longe do dia 25 de dezembro. É o que eu falei anteriormente no vídeo aqui. Há quem acredite que foi em janeiro, fevereiro, março, outros outubro, novembro, dezembro, mas todas as tentativas para definir e tentar trazer uma afirmação a respeito do nascimento de Jesus não passam de especulações, não passam de pesquisas, mas nós não podemos, porque isso se torna uma baita heresia. Existe aí um pecado maior do que você comemorar o Natal, é você querer afirmar uma data do nascimento de Jesus, porque isso aí se chama heresia, isso aí se chama mitologia, isso aí se chama falácia e nada mais do que isso, tá bom? Deixa eu continuar aqui que eu preciso ler essas expressões. Todas as tentativas sérias de determinar o dia em que Jesus Cristo nasceu passam longe, do dia 25 de dezembro, que é o que já citamos aqui. O astrônomo Colin Umbrich, provavelmente seja assim a pronúncia do nome dele, por exemplo, indicou, calculando eventos siderais, que Cristo deve ter nascido entre 9 de março. Então é importante que eu recite, porque ele especificou, dizendo que nas pesquisas dele, que o nascimento de Jesus foi 9 de março, e a 4 de abril, do ano quinto, antes de Cristo, Então, isso é interessante que a gente possa ter esse conhecimento, ou seja, antes não, depois de Cristo, perdão a expressão aqui. Então, depois de Cristo, ele citou, que há 5, eu não sei se décadas, século, anos, seja lá, depois de Cristo, melhor falando, que ele tenha nascido, dentro desse período aí, de 9 de março a 4 de abril, mas é que nem eu falo, isso são pesquisas que a Bíblia não sustenta, e que a gente não pode afirmar a data do nascimento de Jesus, tá bom? Eu estou lendo aqui, às vezes eu posso me atrapalhar um pouco na leitura aqui, porque a letra está muito pequena que eu escrevi, mas eu preciso passar esse relato para vocês, tá bom? Outro personagem que pesquisou a respeito do nascimento de Cristo, ele tem o nome de Clemente de Alexandria. Esse foi outro que pesquisou a respeito, para querer expor uma data, do nascimento de Jesus. Escritor cristão que viveu entre os anos 150 e 215, afirmou que o dia do nascimento de Jesus foi 20 de maio. Perceba, já apareceu outro aqui afirmando, 20 de maio. Muitos suspeitam que Jesus Cristo tenha nascido nos meses de dezembro, outros de outubro, já que teria completado 30 anos por ocasião de seu batismo,
ocorrido muito provavelmente próximo ao início do outono no hemisfério norte. As igrejas cristãs do Oriente celebram o Natal em 6 ou 7 de janeiro. Você sabia disso? Já aqui no Brasil é em dezembro, né? Então vamos lá. Desde poucas gerações após a morte dos apóstolos, outras datas já foram sugeridas, mas nunca se chegou a um consenso sobre qual seria o dia certo do nascimento do Salvador do mundo. Tá bom? Assim, saber que o dia em que se costuma comemorar o Natal não marca a data exata do nascimento de Cristo incomoda. Há muitos que se incomodam com isso, né? Porque expressaram essa data para comemorar o nascimento de Cristo, e tem muitos, não, mas Cristo não nasceu nessa data, então nós não podemos comemorar isso. Gente, não vamos ser radicais, né? Então vamos cautelar, vamos saber pegar esse dia que estabeleceram e aproveitar como os demais dias, né? Aplica Jesus na vida desse povo a cada dia mais, tá bom? Também as alegadas origens ocultas de algumas tradições natalinas assustam aqueles que desejam evitar a prática de qualquer costume relacionado às forças espirituais contrárias a Deus. Essas preocupações têm seu lugar. Cristãos que valorizam sua fé têm motivos para refletir se uma festividade tão mundanizada como o Natal deva ocupar a extensão de tempo e a importância que a ele dão as pessoas mais preocupadas com os prazeres festivos e os lucros comerciais que com a espiritualidade. No entanto, é necessário considerar algumas coisas a respeito do Natal, e é isso que eu quero que você dobre atenção. Espero que você esteja aí nos assistindo neste momento. Em nossa cultura, o Natal é relevante demais para ser ignorado, tá certo? Não basta simplesmente agir como se esse dia, por não ser a data mais provável do nascimento de Jesus, possa ser desprezado completamente. Eu desprezo as práticas pagãs, aqueles que não sabem comemorar o Natal da forma correta e levam para um ato pagão e idólatra. Aí eu desconsidero essa prática. Mas pegar esse dia para comemorar de uma forma bíblica, apontando para Cristo, falando sobre o nascimento de Cristo, não há problema nisso aí, gente, por favor, né? Então, vamos lá. Além disso, há vários elementos positivos da tradição natalina que jamais devem ser desconsiderados por pessoas que seguem Cristo. Atos de compaixão, um do ponto que o cristão, né, ele tem que ter na sua vida, não só nesse período comemorativo, mas em toda a sua trajetória de vida, né? E solidariedade para com os mesmos afortunados ocasiões para reuniões familiares, tá certo? Então a pessoa ela não quer comemorar o Natal, você tem o seu direito de de não comemorar o Natal. É uma questão de lógica sua, mas não critique quem comemora. E se você não comemora o Natal, você não quer seguir esse padrão, que você acha que não pode, tudo bem, eu vou respeitar você, mas não critique quem comemora. E aproveitando você que não comemora o Natal, não me dê Feliz Natal, tá bom? Não me dê Feliz Natal. E ao mesmo tempo não vá se reunir com a sua família no dia de Natal, porque da mesma forma você vai estar fazendo um ato de comemoração ali, tá certo? Então esqueça esse calendário aí para você. Vamos continuar aqui, né, na nossa leitura aqui. Continuando aqui, é muitas escritas para me ler, eu preciso ressaltar com muita importância isso aqui.
Atos de compaixão e solidariedade para com os menos afortunados, ocasiões para reunir familiares, cultos especiais, exaltando a importância da primeira vinda de Cristo. É assim que o cristão vai comemorar o Natal. Ao mundo, um repertório musical sacro que louva a encarnação de Cristo e a graciosidade de Deus em considerar um redentor para a humanidade. São algumas dentre as muitas tradições natalinas que combinam perfeitamente com uma prática cristã fiel às Escrituras. Aliás, elas podem ser resgatadas durante todo o ano. Mas será que um cristão deve evitá-las apenas porque é a ocasião do Natal e ele soube que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Será que por causa disso nós não podemos aproveitar essa data estabelecida e aproveitar para, como nós já fazemos todos os dias durante o ano inteiro, e falar mais de Jesus, aplicar? Bom, raciocina comigo aí, né? Então vamos lá. Uma atitude radicalmente negativa quanto ao Natal lembra a antiga história da mãe que banhou o bebê na bacia e, ao descartar a água suja no terreiro, jogou fora a criança também. Enfim, será que é sábio desprezar todo o ensejo que o Natal proporciona para atitudes que combinam com o Espírito de Cristo e se restringir a combater a festividade pelo que ela tem de negativo? Porque alguém pratica a forma negativa do natalismo, né? Do dia de Natal. A gente vai pegar aquilo ali porque alguém idólatra, porque alguém pratica festas pagãs, a gente vai pegar aquilo ali e vai criticar, chegar a ponto de criticar isso. Nós podemos orientar que aquela prática não é a certa para o Natal, né? Mas se você vai apontar quais são os erros do Natal, o que o cristão não pode fazer, você tem que ter conhecimento do que o cristão tem que fazer e pode fazer para se comemorar. Não é pegar aquela prática ali e bloquear o Natal da sua vida, da vida da família, da vida da igreja. Então, pelo amor de Deus, irmão, não vamos ser, né, levianos, né? Então vamos continuar aqui. Afinal, não se trata de uma celebração preceituada na Bíblia, mas, em função da sociedade em que vivemos, a época do Natal é culturalmente muito favorável para se divulgar a mensagem de Cristo para pessoas que normalmente passam o ano sem pensar muito nele, nem sequer nunca durante o ano vem numa igreja. Então, é mais um ponto daquele povo estar lá fora e refletir. Então, por favor, né? Quanto aos enfeites como árvores de Natal, que muitos alegam ser reminiscência de antigas tradições pagãs, é importante saber que as coisas não têm poderes malignos em si. Por exemplo, quem mora numa casa em que existiu anteriormente um templo pagão só receberá influências espirituais das entidades ali, outra hora cultuada, se demonstrar alguma devoção a elas. Então, se para você é pecado ter uma árvore de Natal, se você vai cometer pecado se você colocar uma árvore de Natal, então não coloque, porque isso cabe à sua consciência, tá bom? Se é que um dia, é importante, né? Se é que um dia tiveram um emprego em rituais ou cultistas atualmente, não recebem nenhuma cotação esotérica, objetos como copos, pratos e talheres sempre foram empregados no cerimonial pagão e seria insano demonizá-los por isso. Não há sentido em, preste atenção nisso aqui que é importante, em temer uma posição herança politeísta dos enfeites de Natal.
pois não estão de nenhuma forma relacionados hoje com a adoração a ídolos. Uma árvore de Natal não tem nada a ver, gente, com a idolatria de hoje, de você construir uma imagem de escultura para se prostrar, para venerar, para adorar, para ter ali como uma importância para você em relação da sua fé. E isso sim é uma idolatria, né? Então vamos continuar aqui, eu vou repetir essa fala aqui para a gente continuar aqui, tá bom? Um cristão que reconhece o que Cristo fez ao vir ao mundo não pode desprezar a oportunidade cultural que o Natal proporciona de compartilhar a mensagem de Cristo e de incentivar a adesão aos seus ensinamentos. Isso é importante. O fato de a data não ter sido estabelecida nas Escrituras não deve servir de impedimento para aproveitar o contexto do Natal, a fim de programar que Cristo veio ao mundo, morrer pelos pecados da humanidade e virá outra vez para conceder a vida eterna aos que creem nele. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Senhor Jesus celebrou, porque se você vai dizer assim, não, mas é uma data que a Bíblia não está na Bíblia, o Natal não está na Bíblia, não tá, então não vou comemorar o Natal. Então, se você não pode comemorar o Natal porque não está na Bíblia, mas Jesus também comemorou festas que também não estavam registradas nas Escrituras. Você sabe disso? Não sabe, porque não estuda, né? Então, vamos lá. O próprio Senhor Jesus celebrou uma festa não prevista na Bíblia. João, capítulo 10, versículo 22. Em vista disso, aproveite o Natal como ocasião de receber Jesus como presente de Deus e de oferecê-lo a outras pessoas como o grande presente que Deus quer dar a todos, um presente que proporciona a libertação do pecado e confere vida eterna. Então, eu quero terminar, né, esta exposição que a gente estamos tratando aqui com vocês, né, citando o mesmo texto, e o texto é o que nós lemos no início, gente, é uma questão de consciência. E nos dias de culto natalino, ou dias de datas de comemoração de Natal, existem uns textos referentes que você pode usar para pregar nesse dia, né, nessa comemoração do Natal, da forma correta. Você lê Lucas capítulo 2, 11, né, Mateus 1, 21 a seguir, né, os textos básicos que apontam a respeito, né, do nascimento de Cristo. Então eu encerro este ensinamento para você, falando para você, é pecado para você? Não te convenceu o que eu falei? E não vai te convencer, sabe por quê? Porque eu não sou o Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo, não eu. Mas, se não ficou claro para você, se você não quer comemorar o Natal, é um direito seu. Mas não critique quem comemora. Agora, se você vê uma pessoa que está comemorando o Natal de uma forma pagã, de uma forma antibíblica, você como cristão e conhecedor da palavra, oriente ele. Mas não vá endemonizar uma data como ato de proibição para o cristão comemorar. Certo? Deus abençoe.